Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu! Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias no ritmo do Alalaô. Chegamos, hein? Como diria aquela canção não tão antiga assim, ou abre alas, que eu quero passar uma sexta-feira de carnaval. Já estamos aqui no ritmo de carnaval. Queria agradecer a todos esses traíras da CBN. Combinamos de vir fantasiado, só eu venho com o cabelo pintado aqui, os meus companheiros não. Obrigado, inclusive, ao Jorge Talmon, repórter da IPTV, que vai ficar totalmente no ritmo e no estilo carnavalesco neste plantão de carnaval. Estou aqui com o cabelo azul, mas os meus colegas me deixaram na mão, né? Tô sozinho no ritmo do carnaval, no Bloco da Folia do Arena CBN. Bloco da Folia este que já causou uma demissão, hein? Humberto Derrota foi embora, hein? Humberto Derrota não está mais no Guarani. Nós vamos falar dessa situação, até porque ele fez jus ao nome, por isso que vazou, né? Três derrotas seguidas, deu tchau. Não ganhou deste fraco Corinthians, aí já viu, né? Vamos falar dos possíveis substitutos, mas a pergunta é: qual a música que marcou o teu carnaval, Fábio Scheibe? Boa tarde, Eliel, boa tarde, ouvinte CBN. Eu tô lembrando do tempo do Carnaval de Salvador. Rapaz, meu cabelo tá azul mesmo, hein? Já fui pro Carnaval de Salvador algumas vezes. Olha. Eu gostava muito do Chiclete com Banana, Asa de Águia. Ô, Nana! Tem aquela música Voa, 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 voa. Vem direto pros meus braços. Essa é boa mesmo. Essa é muito boa. Abraço. Era demais essa canção. Quando tá passando pela Praça Carlos Gomes ali no circuito Barrondina também em Salvador. Era uma delícia, né, o carnaval. Agora tá modinha, né? Tá gourmet. Gourmet demais. Muito caro. São os bloquinhos que fazem a alegria do pessoal hoje em dia, mas antigamente um carnaval atrás do trio era muito legal. Era o famoso Nana, né? Banana, né? Qual a música que marcou o teu carnaval, Carlão? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Parabéns. Mais um traíra que deixou eu sozinho. Parabéns pelo Só eu visual. Fantasiado hoje. Cara, eu lembro até ontem, eu estava falando com a minha esposa, cara, que hoje de manhã, porque quando eu tinha uns 15, 16 anos, dava sexta-feira de carnaval à tarde, a gente já ia lá perto da sua região lá, Fábio Scheibe. A gente tinha um chalezinho lá no camping do Alemão, em Itu, e nós ficávamos os 5 dias lá. Tinha brincadeira de carnaval, tinha futebol, era muito bom. E um que me marcou, eu acho que década de 90, tinha aquela música, é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador, paquerê. Nossa, era bom demais, cara. Sabe um que marcou? É nesse ritmo aí, mas marcou o meu. Arerê. Um pouquinho depois, né? Você. Mais ou menos 96, novo, né? 97, Grande Daniela Merkel, inesquecível. O ritmo de carnaval que marcou o seu carnaval, William Cabelo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, que aqui está. Não, tá aqui. Que aqui está. E toda a nossa audiência. Será que o Lupe tá se fantasiando? Porque... O Lupe falou que ia vir de pirata. Eu ia vir de vagalume, mas... Eu não tive muita ideia. Eu não sou um grande apreciador de carnaval, mas tem uma música, sim, boa, que remete ao carnaval, que eu adoro, que é Retalho de Cetim, de Benito de Paula. Nossa. Chegou o carnaval. Não, ela é linda. Ela é linda. Mas dá tristeza. Dá tristeza. Não, ela é linda. Mas traz beleza também. Mas ela é dançante, Eu acho ela... Eu chorei na avenida, eu chorei. Nossa, essa música é linda. Linda. E aí, o ritmo do carnaval de hoje em dia é macetando. Não, antigamente tinha poesia, né? Hoje tinha uma mensagem. Senta não sei na onde, quica não sei na onde. Hoje é isso, né? Você tem razão. Realmente, na boquinha da garrafa tinha uma melodia muito bonita, uma letra super... mas eu acho que não era nesse. Era mais um negócio. Eu acho que era mais do meu pai. Saiu com a vizinha da galinha. Sempre teve. A galinha da vizinha. Mas hoje tá explícito, cara. Eu acho que hoje tá mais vulgar. Você deixar no ar é vulgar. mais bonito. Essa é a palavra, Carol. Vulgar. Vulgar. Às vezes, Scheibe, você tem que deixar no ar.
Agora... Nas entrelinhas é mais Exato. sedutor. Deixa mais... nas entranhas e aí todo mundo já vai saber. Entendeu? Não precisa ser muito explícito. Enfim, chegou mais um traíra. Só eu hoje vim fantasiado. Obrigado, hein, Lu? Eu fico fantasiado 365 dias no ano de bobo. É. Aliás, Você não veio pintado, não? Faz bem o papel, né? faço bem, é. Opa, na canela, hein? Aí Tome! Não, mas eu só não ganho da família lá de Tu. Nossa, velho. Rapaz, Tá feio eu o nunca... negócio, o elenco tá Olha. feio. Nossa, agora... Sabe quem está parecendo? Tá precisando fazer um Visconde churrasco. de Sabugosa. Tô parecendo. Tá precisando fazer um churrasco pra unir o grupo. Tô hein? Não, eu topo, hein? Reunião de pauta. A pergunta aqui foi: qual a música que marcou o seu carnaval? A música que marcou o meu carnaval? O meu carnaval ou o seu? carnaval? Não, o seu. O meu? É, o seu. Cara, não sei não. Uma que você lembra e fala, pô, essa música aí marcou meu carnaval. Lá em Ribeirão Preto, você ainda... Lá naquele pequenino. famoso o bloco, como que era? Carnabeirão, olha que nome bonito. Carnabeirão. Ainda É. tem, Léo, Carnabeirão. Mudou de nome, agora é Bloco Califórnia, mas ainda tem. Carnabeirão. Ah, tem uma música que marcou. Ah. Levanta a mão, entre no clima, batendo palma, na pegada do axé. Mas tem um samba enredo, que aí Marco Guarizo vai ser, se ele tiver ouvindo, ele não tá ouvindo, né? Ele tá Mas indo pro Sambódromo. Que uma é hora dessa. eu não sei, acho que foi 2002, 2003 ou 2004 da Mangueira, que eles homenagearam o Nordeste. Vou invadir o Nordeste, sou cabra da peste. Sou o quê? Sou Mangueira. Esse aí foi muito bom. Acho que foi campeão até com esse samba enredo. Isso é legal. Muito legal. Foram essas duas músicas. Uma boa tarde a todos. Aquilo que você pediu tá no ponto, viu? O Humberto Louser caiu, então. Caiu. Ei, ai, ai. Tem substituto já na ponta da agulha, Lupe? Ah, sempre começam a surgir nomes, né? Quais Mas os assim, nomes? olha, um sonho antigo da diretoria. Não Lisca. tô falando que vai ser esse. Cara, o Lisca eu não descarto, não, porque tá na pista. São poucas as opções, né? Mas sabe um técnico que a diretoria do Guarani, mas é doida pra contratar já faz um tempo? Carmino Colombino. Não, esse aí já foi o tempo dele. Jorginho, que foi campeão, né, com o Brasil. Tetracampeão com o Brasil, Jorginho. Jorginho é igualzinho. Jorginho, os caras são muito traíra. Já começaram a chegar memes aqui. Olha o que estão dizendo que eu tô parecendo. Ai. Quem quiser ver a minha fantasia, entra aí no nosso WhatsApp, que é o 9... WhatsApp não, no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Jordinho Cantinflas está na pista, tem também o Lisca Doido e outros tantos outros, né? Claro que a gente vai falar também da expectativa da rodada do fim de semana, até porque aquela famosa manchete que o jornalista tá doidinho para colocar no ar, folia alvinegra, que a Ponte Preta joga amanhã, jogo inclusive em... Não, amanhã é fora de casa, né? Não, amanhã é Campinas. Moisés Lucarelli. É porque você já tá com a cabeça em outro lugar. Eu já Você tá completamente fora da escala. tô mais passado do que pão de padaria. Mas vamos lá. Vai mandando pra gente, inclusive, opções pro técnico do Guarani e, claro, a música que marcou o seu carnaval. A música que promete ser a música de 2024 é essa música aqui, que tá todo mundo falando que vai ser a música do carnaval de 2024. Você, como um grande apreciador de excelentes músicas, Letra, hein? você viu aí, né, Cabelo, que virou cancionário popular brasileiro. É de uma lírica comovente. Muito. E é Ivete, né? Então, Ivete e Ludmilla. ela teve que se render Ao funk, ao né? carnaval comercial, né? Exato. Ele, a gente tá falando de música aí, de carnaval e tudo mais, mas outra vertente musical também apareceu no futebol hoje, né? Você viu? Qual? Ainda não me chame de meu nego. É porque... o Gustavo Lima assumiu um time, hein, gente? Comprou um time. Que time que é? Paranavaí, da segunda divisão do Paraná, ele Olha promete aí. levar o time à primeira divisão do brasileiro. Tá apostando 60%, comprou 60% da equipe. A SAF foi vendida por cerca de 3 milhões de reais. Gustavo Lima vai ter o mesmo patrocinador tem o mesmo patrocinador do Corinthians também, né? Aquela casa de apostas. Vai patrocinar o Paranavaí e o Gustavo Lima investindo no futebol, então. Que isso, hein? Bom, neste dia 9 de fevereiro, uma data carnavalesca em algum tempo atrás, Guarani esteve em campo. Guarani esteve em campo. Contra O Bahia. Guarani e Bahia se enfrentaram no ano de 1900 E alguma coisa e lá alguma atrás. coisa lá Não vai atrás. falar, hein? Não vou falar. Hoje eu vou deixar vocês acertarem.
Não tem essa música, Lupe? Não pode chamar? Pode? E no mesmo ano que eles estavam em campo, no dia 9 de fevereiro, essa música foi lançada. Mas o que ela gosta é de namorados. Nossa, eu era muito fã. Renata e seus Blue Caps. Cara, Achei que você ia falar menudo, velho. eu sou muito fã de Renata e seus Blue Caps. É isso aí. Olha, quase que eu falei o ano. Até o final você vai Isso é descobrir. João Penca? Não, Muito isso é bom. Ciclone. Era da novela A Gata Comeu. É isso, Nossa, essa novela é maravilhosa, Tipo cara. One Way. Regina Duarte numa atuação brilhante. Ele Maravilhosa. tá inspirado, hein? Era Cristiane Torlone, pô. Começamos o nosso Arena CBN, Marcelo Abreu e Daniel França. Professor Fábio. Quem comentar no nosso YouTube o hit de carnaval, no fim do programa nós vamos sortear uma caneca térmica da CBN, mas tem que ser no YouTube. Entra lá e comenta o seu hit do carnaval e no fim do programa tem a caneca térmica da CBN, combinado? Bora, nesse ritmo de carnaval, a canequinha térmica faz bem, hein? Pra deixar o negocinho quente ou gelado, então. Manda aí, 991869070 e entra no youtube.com/CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Carnaval 2024. Para curtir os dias de folia, preserve os bens culturais das cidades. Respeite o próximo e a comunidade à sua volta. Lugar de lixo é na lixeira. Xixi na rua, nem pensar. Antes de viajar, verifique os itens de segurança do seu veículo. E se beber, não dirija. Cuidado com a sua saúde. Prefira alimentos leves e saudáveis. Proteja-se do sol e beba bastante água. Atenção com as crianças em lugares movimentados. É importante a identificação dos pequenos com uma pulseira ou crachá. Não se esqueça de estabelecer pontos de encontro. E lembre-se, assédio não. Divirta-se com responsabilidade e aproveite o carnaval da nossa região. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. São 4 horas e 19 minutos de volta com o nosso Gosta, Arena né? CBN. Gosta do mal feito, Nossa, nunca vi igual. Ela e a Larissa Cavalcante, se tem coisa errada, elas estão envolvidas. Se elas derem a mão, você já viu, né? Aliás, a Larissa Cavalcante postou uma piada hoje lá, você viu, né? Posso contar aqui? Não, pelo amor de Deus. Mas não. eu faço com palavras que cabem no horário. Não, melhor não. É carnaval, mas também não tá tudo assim, não. É o seguinte. Calma, na terça-feira... O a gente conta. rapaz chegou no bar. Não, corta o microfone dele, Marcelo, por favor. Não, deixa isso. Não, já tá cortado o microfone já, por favor. Elis Regina, o bebo e o equilibrista, 1900 e teco-teco, feliz carnaval, molecada. O Beto Bolzi, de Limeira. Essa também é de carnaval, né? Qual? Essa Elis Regina. Me lembrou Carlito. Essa é boa, hein? Bonita essa música. O Rafael Lopes tá dizendo assim, Carlão, tome cuidado com o que você fala. Ivete Sangalo tem crédito pra fazer o que ela quiser. Olha só, hein? Você sabe que tem uma rivalidade maior que pegou no Corinthians seu e Palmeiras, Não, pegou. Flamengo e Vasco, que é Cláudia Leite ou Ivete Sangalo, né? Não, mas Você ela... prefere quem, Lupe?
Eu prefiro a Ivete Sangalo. Deixa eu só me defender, com todo o respeito. Por isso que eu fiquei admirado, porque a Ivete, sem dúvida, ela é a rainha do axé, né? Nossa, mãe. Só que, pô, partir pra esse, né? Ela se rendeu ao comércio, né? Não teve jeito, ela se rendeu ao comercial. Diferente de outros tempos, quando ela cantava Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Olha a diferença. Não, mas essa daí não, essa aí é a Daniela Mercury. Mas, ô Carlão, você tá sendo muito saudosista, porque a geração hoje, ela quer outro tipo de música. Eu tenho que... Correto, impede a execução dessas marchinhas. Mas é aquilo que eu acabei de falar com o Carlão, são épocas, né? Exato. São épocas. Teve a época das marchinhas, teve a época das músicas de axé melosas, né? Como você acabou de falar agora. Como a Banda Minha Eva. Pequena Eva. Exatamente. Que originalmente é do Rádio Táxi, é um pop rock da década de 80. Você pode não concordar, mas tem que entender. E aí, se você pegar os últimos sucessos do Carnaval da Bahia, você pega o Pissirico, depois é Xenhenhenhenhen, o Léo Santana... Não, Lepo-Lepo também. Lepo-Lepo, qual que é do Léo Santana mesmo? Zona de Perigo. Vai deslizando, vai. Eu sou do axé mais poético, como essa do Chiclete com Banana. Ou da Eva, né? Da banda Eva. Aquela a própria Netinho, a própria Ivete Sangalo também. Agora, negócio Fecha os olhos pra não ver passar como o ele tempo. falou, abrindo o programa. Não, aquela do Carlinhos Brau também é maravilhosa, né? Carrinho de mão. Maravilhosa. Que era legal. Era boa. Terra Samba. A dança do vampiro, né? Eu prefiro não opinar, porque eu entendo tanto de carnaval quanto de engenharia mecânica. E está opinando por quê, então? Então, por favor. Então não fala, ué. Se você quiser se retirar... Hoje nós não vamos falar de futebol. Só carnaval, axé. O que a gente vai falar rapidamente é a saída do Loser, só. Isso a gente vai começar a falar lá pras 4h58. O Loser agora já voando pra algum carnaval aí. Ah, certeza. Não, ele é de Jundiaí, né? Então ele vai no carnaval de Jundiaí. Provavelmente. O Paranavaí foi campeão paranaense em 2007 com o grande Vanderlei no gol. Esse ano foi campeão da 3ª divisão paranaense. O time do Gustavo Lima, hein? Tá no Mirassol. Araqueto também. Deve ser a face oculta. Não dá pra esquecer o Araqueto, quando toca. Olha a diferença. Não dá. Não dá. As pernas, eu sei, as pernas desobedecem inconscientemente. A gente dança. Boa tarde. Você foi monstro agora. Acabei de chegar e não sei direito da polêmica, mas Ivete Sangalo já foi. Ela tem de virar diva e só fazer participação especial. Esse também, boa. Foi mexer num vespeiro que não tinha necessidade, né? Bom, tem 2 áudios aí, Antônio Lupe. Enquanto isso, Carlão de Freitas diz pra gente se a diretoria do Bugre acerta ou não em demitir Humberto Louser. Eu sou sempre... aliás, Jorginho confirmou ou tá querendo? Não, tá querendo. Aqui o Júlio Nascimento acabou de postar aqui no Globoesporte.com, no GE. O alvo a ser definido pelo Guarani tem Jorginho, ex-Atlético Goianiense, campeão mundial em 94, como principal alvo, né, para a diretoria. Principal nome, né? Principal nome. As diretorias de hoje, elas optam pelo mais fácil. O que é mais fácil? Em qualquer instabilidade, em qualquer momento um pouco mais complicado, o que eles fazem? Mandam um treinador embora. Né? O Guarani carrega, o Guarani versão 2024, ele traz uma mágoa do que aconteceu em 2023. O torcedor, a comissão técnica, o jogador que esteve na campanha do ano passado e o próprio Humberto. Né? E aí, para piorar a situação nesta temporada, acontece o problema do Regis, que de qualquer maneira muita gente vai negar, mas atrapalhou. Atrapalhou e ali se deu um processo de fritura com relação ao Humberto Louser. O Guarani não conseguiu desenvolver um bom futebol nesta temporada, o clima ficou desgastado, ontem era evidente, tudo que o Humberto fazia, nada dava certo. Verdade. O torcedor xingava, o torcedor criticava. Concordo. Então, infelizmente, aí a cultura do futebol prevaleceu. Concordar eu não concordo, mas valeu a cultura do futebol e o Humberto agora segue um outro caminho. Você que tem uma opinião sempre muito bem pautada pela coerência, analisa corretamente as palavras de maneira coesa ao colocar no ar, o que você acha da demissão do Humberto Louser do Guarani, meu caro William Cabelo? Quero a sua opinião. Isso aí já era bola cantada, né? Você vê que eu venho com toda maestria, preparo, e aí ele me dá uma dessa. Não, já é bola cantada. Mas não adianta chover no molhado. A questão é o seguinte, Humberto Louser é um ótimo profissional, já fez bom trabalho no Guarani, mas esse ano de 2024 não logrou êxito. Então, melhor o Guarani errar pela ação que pela omissão. Então, o Humberto Louser vai seguir sua vida e o Guarani tentando acertar com o treinador,
vai seguir o caminho dele também. Vamos esperar, aguardar quem, né? Só que eu acho que a diretoria, Cabelo, ela tem que também assumir algumas coisas. Como eles carregam a mágoa de 2023, eles têm uma parcela importantíssima de culpa no fracasso também. Sim. Porque na hora da empolgação, e renova com esse, renova com aquele, certeza. e eu quero que o Bruninho fique, e os outros? Isso gerou um certo problema dentro do grupo do Guarani. E coincidência ou não, depois do jogo contra o Novo Horizontino, a nau veio abaixo. Veio abaixo. O que é? Não, naufragou. Ah, tá. Naufragou. Mas ninguém pegou o cabo. Veio abaixo. E aí começou os problemas. Aí começaram os problemas. Humberto tem culpa? Tem culpa Não, sim, sim, senhor. sim. Agora, a diretoria do Guarani trabalhou muito mal o ano passado e algumas situações deste ano também, principalmente não se posicionar com rapidez, com agilidade, no caso Regis. Eu percebo um certo ranço na fala, mas é porque isso vem te incomodando há algumas rodadas já. Não, desde o jogo contra o Corinthians, que surgiu aquela besteira toda dele não tá lá, né? Do Regis, eu tô dizendo. Mas a diretoria do Guarani, algumas posturas da diretoria estão me incomodando. Primeiro a começar pela situação dos contratos renovados e as oficializações do ano passado. O caso do Regis também me incomodou e eu senti, sim, um processo de fritura para esta situação de desgaste envolvendo Humberto Luz. O Carlão citou o jogo com o Novo Horizontino. Esse jogo contra o Novo Horizontino foi no dia 30 de setembro. O Guarani jogando em casa ganhou por 2-1 do Novo Horizontino no Brinco de Ouro. Foi a última vitória do Guarani em casa. Depois disso, juntando os 2 anos, né, o final de 2023 com esse começo de 2024, foram 14 jogos e apenas uma vitória, justamente contra o Ituano, por 3-0. O Guarani, então, em 14 jogos, conseguindo uma vitória só, aproveitamento baixíssimo, o que fez resultar também nessa demissão, né? Ontem também foi o estopim de tudo, né? O Guarani perdeu ontem no último minuto, mas poderia ter tomado gol antes da Inter de Limeira. O Guarani não apresentou nada ontem, jogou muito mal. E agora resultou nessa demissão do Louser, né? Mas eu acho completamente injusto a gente pegar a Série B do ano passado. Eu entendo o torcedor falar a sequência de tantos jogos sem vencer, somando a Série B do ano passado. Cara, é outro time, são novos jogadores que estavam na Série B que não estão mais, é outra competição. Ah, mas o técnico é o mesmo. Ok, só que os reforços... E o jogador, Bruno José, o Reinaldo, vamos pegar então, Reinaldo e Bruno José, quem que é melhor? Quem que é melhor? Bruno José deu mais pro Guarani. Então tá bom, então tá. Reinaldo ou Bruno José? Bruno José é melhor. Aí você pega, vamos lá, outro que foi embora. O Regis também pode ser. O Regis tá ainda aí, mas... O lateral direito lá era bom. Não, o volante junto com o Matheus. O Matheus Barbosa. Quem que é melhor? Matheus Barbosa ou Anderson Leite? Anderson Leite. Matheus Barbosa. Eu acho que o Anderson Leite tira leite de pedra. Bom, mas então, só pra colocar que eu acho que assim, não é o argumento principal. Pegar essa sequência negativa desde o ano passado. Boa. O trabalho dele foi ruim no começo do Paulista. Ok, então tudo bem. Se a decisão da diretoria é essa, a gente tem que respeitar. Mas somar a Série B do ano passado, que a diretoria tem muito mais culpa do que o técnico. Bom, são 4h29. Vai mandando aí a opção que você acha que poderia treinar a equipe do Guarani, é claro, né? Outro ouvinte mandou aqui. Clima de carnaval bom aí, hein, gente? Lupe falando ao telefone, Eliel no celular, o Carlão nervoso e o Scheibe e o Cabelo brigando pelo microfone. Começou bem. Eu tava ouvindo as mensagens de áudio, por isso que eu tava no telefone. E o ouvinte é sempre criativo, né? Um abraço pro Stefan Campineiro China, que sugeriu Evaristo Pisa. Evaristo Pisa. Boa, bom nome também. O Carpini era auxiliar do Evaristo Pisa. O ouvinte que mandou aqui, ó, o que marcou a época dele foi o samba enredo Acelera, Tijuca, da Escola de Samba Unidos da Tijuca em 2014. Foi uma linda homenagem ao nosso querido piloto Ayrton Senna, né? Tem o samba enredo... Edson Magalhães mandou aqui. Tem o samba enredo do Carnaval de São Paulo, que é uma maravilha também, da Gaviões. Né? Me dê a mão, me abraça. E o do Salgueiro, né? Explode coração. Não, o Cássio não. O ouvinte, Osmar Loss, já pra substituir o Louser. Vai voltar, no Guarani, Vai voltar, então. Essa foi boa, Essa foi boa, velho. Se juntar público de Ponte e Guarani, não dá. Isso somente em 2023 inteiro. O que a Ivete coloca no bloco dela, Carlão, menos. Caramba. Carlão, você deu uma opinião impopular, viu? Mas é bom, é bom. O outro ouvinte mandou aqui, rapaz, o Cabelo frita mais que lanchonete famosa. Repórter CBN, a gente volta já.
Repórter CBN. Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em um vídeo apreendido pela Polícia Federal dizendo a ministros que era necessário agir antes das eleições para que o Brasil não virasse uma grande guerrilha. A gravação é de uma reunião da alta cúpula do governo feita em 5 de julho de 2022. O vídeo foi divulgado pela colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Bela Megali. A gravação é uma das peças que embasaram a operação da PF contra militares e ex-ministros suspeitos de participarem de uma tentativa de golpe de Estado. As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado se encerram às 11h59 da noite de hoje, pelo horário de Brasília. O processo vai selecionar 6.640 profissionais para 21 órgãos do governo federal. As provas do Enem dos concursos serão aplicadas em 220 cidades em 5 de maio. Até o momento, 1.700.000 pessoas se inscreveram. Os candidatos pagam taxa única e podem concorrer a vagas variadas, desde que na mesma área de atuação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o cubano Alejandro Triana Preves pelo assassinato do galerista americano Brent Siquema. O homem apontou Daniel Garcia Carreira, ex-marido da vítima, como o autor intelectual e principal interessado no crime. Em depoimento, o cubano afirmou que receberia $200 mil pela execução do galerista. O ex-marido americano também foi indiciado. O auxiliar Thiago Kozlowski foi demitido do Corinthians pouco mais de um mês após ser contratado. Ele comandou a equipe no jogo contra o Santos na quarta-feira. O profissional, a princípio, faria parte de uma comissão técnica fixa do time. Thiago já se despediu do clube por meio das redes sociais. Hoje, o treino será comandado pelo técnico português Antônio Oliveira. Ele substitui Mano Menezes, demitido na segunda-feira. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. Mário Quintino chegando no bloco do Arena. Até porque, Mário, todo mundo quer saber situação das rodovias. Já muita gente entrando em ritmo de carnaval. Boa tarde para você. Exatamente, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E eu começo com informações da rodovia Santos Dumont. Aconteceu um acidente há pouco no quilômetro 69, à altura do Nova América, em Campinas. Foi uma colisão entre uma carreta e um carro, não teve nenhum ferido, porém esses veículos acabaram atingindo ali o canteiro central da rodovia. Então, ainda tem atendimento dessa ocorrência. Atenção, tanto você que vai em direção de Viracopos e Indaiatuba, quanto para quem vem a Campinas em direção da Prestes Maia. Inclusive, a saída pela Prestes Maia já com trânsito intenso também. Atenção para quem vai acessar a rodovia Santos Dumont. Trazendo informação para quem vai em direção de São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho nesse momento. A rodovia Anhanguera já com lentidão na altura de Jundiaí, e as duas rodovias têm lentidão no sentido do interior em Jundiaí, então atenção também para quem vem em direção da região de Campinas. Falando também, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza a Dom Pedro, já com trânsito intenso, principalmente em direção da rodovia Anhanguera, a partir da Ceasa, o nosso ouvinte já perde tempo, então atenção quem vai em direção do Nova Aparecida, e no sentido contrário, Dom Pedro também
caminham lá para o litoral norte, o nosso ouvinte diminui a velocidade já na altura de Atibaia, bem nas proximidades da Fernão Dias, até por conta da movimentação na Fernão Dias. Então, atenção também pela Dom Pedro para quem vai em direção de Jacareí. Eliel. A gente sabe que é um trecho que muita gente utiliza para chegar em Ubatuba, né? Depois ali até mesmo pegando Atibaia, Mariporã, Guarulhos, indo para São Paulo através da Fernão Dias. São momentos complicados na vida do motorista nesta terça-feira, mas o Mário Quintino está com a gente até o fim do dia para orientar e ajudar, claro, o motorista ao melhor caminho. E se você estiver num trecho em que o caminho está tranquilo, em que o trânsito está fluindo bem, vá compartilhando para a gente também. Antes de me despedir de você, que volta já no ponto final, Mário, qual a música que marcou o seu carnaval? Não tem como, né, Eliel? Acho que de todos os brasileiros. Essa marca até hoje, né? Muito clássico dos clássicos. Mas também samba enredo Liberdade, Liberdade, né? É verdade, abra as asas sobre nós. Essa foi bem, boa lembrança. Torce para alguma escola de samba, ou Mário, não? Olha, no Rio, Eliel, eu gosto muito do Paraíso do Tuiuti. Que legal. Dos últimos tempos eu gostei bastante. Mas ó a cara que o Luco tá fazendo, ó. Mas 2018... Pra mim já tinha acabado essa. Não acabou ainda não. Não, acabou a Caprichosa. 2018 eles fizeram um desfile bastante marcante também, com um samba enredo bem bonito. Sabe aqui em São Paulo eu sou Mocidade. Mocidade Alegre ou Mocidade Independente de Padre Miguel? Não, essa é de Padre Miguel do Rio, cara. É do Rio, é verdade. Aqui é só Alegre, tiraram o padre fora. Valeu, Mário! É isso, abraço. Faça pós-graduação PUC Minas, online com aulas ao vivo ou EAD com videoaulas. A melhor pós no melhor lugar onde você estiver. Inscreva-se em pucminas.com.br. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas. Hoje tem Vôlei Renata em quadra, hein, Marcelo? O Vôlei Renata encara o Suzano às 6h30 da noite, fora de casa, lá na Arena Suzano. Hoje também tem o duelo entre Monte Carmelo e Araguari, duelo mineiro pela Superliga. E o Cruzeiro vai enfrentar Guarulhos lá no ginásio poliesportivo do Riacho. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no trânsito começa por você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4h40.
de volta com o nosso Arena. Aliás, uma das coisas mais engraçadas dessa vida é a apuração de escola de samba, né? De desfile Tem de escola técnico novo. Guarani tem técnico novo. Não, é a portuguesa, portuguesa. que anunciou o pintado, hein? O Carlão trouxe essa informação no bloco anterior. Lu. Eu não tava aqui ouvindo, prestando atenção no programa. Boa tarde, pessoal. Novo técnico do Guarani deveria ser o Guto. Eduardo mandou pra gente. Guto Ferreira? Ele tá no Curitiba, né? Outro ouvinte aqui, o melhor samba enredo foi pra mim, Kizomba, a Festa da Raça. Daniel. Obrigado, Daniel. Tem o ouvinte mandando áudio pra gente também? Claro que tem. Põe no ar aí, meu caro Marcelo Abreu. Boa tarde, amigos da CBN Esportes Campinas. É Arena. A música que marcou pra mim o carnaval foi o samba enredo. Qual? Eu não lembro que escolha, mas era mais ou menos assim a letra da música. Vai. Bebo vem, bebo vai, que nem maré, balança mas não cai. Boêmio É verdade. Bebo vem, bebo vai, que nem maré, balança mas não Esse cai. foi gravar um áudio no banheiro pra fugir do chefe. Você percebe que a voz tá bem, ó. Não sai da minha Obrigado. cabeça. Valeu, Marcelo. Você vê que ele tá gravando. É uma música assim, gente, que não sai da minha cabeça, ó. Que nem maré. O pau torando lá e ele... E ele lá no banheiro gravar pro Arena, né? Imagina o companheiro de trabalho dele passa assim, ouve e fala, ué, tá cochichando? Ué, será que ele precisa cantar pra sair? Vai pro próximo aí, Marcelo. E aí, rapaziada? E aí? Rapaz, eu nunca fui do carnaval. Inclusive, sou um pouquinho fã de Luiz Melodia, né? Carnaval, carnaval. Eu fico triste quando chega o carnaval. Mas acho que hoje tá um pouquinho pior. Tá. Até porque as coisas, o mundo tá bem invertido, né? Tá, verdade. Tá muito diferente, né? Evoluído em alguns sentidos, desevoluído em outros sentidos. Tem aquele da Mangueira também, né? Me leva que eu vou. Sonho meu. É. Atrás da verde e rosa, só não vai quem já morreu. Aliás, eu acho essa combinação de cor muito boa, verde e rosa, cara. Bonito. O Fluminense fez uma homenagem ao Cartola lá também, com a camisa do... No Rio tem escolas tradicionais, né? Sim. Aliás, dizem que o verdadeiro carnaval de desfile de escola de sambas é o carioca. Sim. Os caras dão risada que aqui em São Paulo Portela, tem torcida Beija-Flor, organizada. Unidos da Tijuca, Acadêmicos da Grande Rio. Tem um monte, vai. Vila Escolas Isabel. tradicionais do carnaval do carioca. Rio de Janeiro. X9 paulistana. Não, essa é de São Paulo, né? X9 Ah, você tá falando do Rio? É do Rio. Mas são... E não tem, diferente que tem em São Paulo, Gaviões, Independente, Dragões da Real, Mancha Caprichosos Verde. de lá. Não, lá eu não sei se tem alguma escola ligada a time, né? não. Eu acho que não tem, né? Não tem São lá. por comunidades. né? São comunidades. Vila Isabel, tradicionalíssima, Sem como você dúvida. disse, enfim. Imperatriz. Imperatriz, Leopoldinense. Unidos de Viradouro. Viradouro. Acadêmicos do Tatuapé são escolas tradicionais, assim, que a gente vê no Rio de Janeiro. Tem Mais também um aí, ó. aquela lá, o Padre Miguel, né? A Mocidade Alegre de Padre Miguel. O ouvinte mandou aí pra corrigir a gente já. Porto da Pedra. Boa tarde, cambada do Arena. Nossa, cambada, fala cambada, eu Bom choro por carnaval a todos. Carnaval pra Ainda quem? bem Vou que trabalhar? vocês são jornalistas, apresentadores de programa esportivo. Por quê? Porque se vocês fossem viver da música, se fossem cantores... Não tá bom, não? Sei não, hein? Ia fazer sucesso, porque hoje quem bom. não canta nada faz sucesso. Esse aí. E ainda tá falando que ainda bem, pô. Não deixa nós ganhar dinheiro. Ainda bem que Manda outro aí. Boa tarde, gente. Que hora que vai começar esse programa Daqui a de pouco. futebol aí? Daqui a pouco. Fica ouvindo aí que já começa. Vai pro outro. É o ponto final. Essa a gente cantou no Canindé, quarta-feira retrasada, hein? Explode o coração na maior felicidade. É linda a Ponte Preta, contagiando e sacudindo essa cidade, explode. Amanhã, bloco da Nega Véia no Majestoso, hein? Só não Boa. vai quem já morreu. Abraço, rapaziada. Valeu. Vai pra mais um aí. Aí, galera da CBN, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Gente, eu avisei bem antes que os dois times de Campinas eram ruins. A Ponte Preta deu uma melhoradinha, mas não é aquelas coisas não, gente. Os dois times é ruim. Vocês falavam que o time do Guarani era bom, mas não é bom. É dois times ruim. Põe coisa ruim nisso. E a música do Carnaval, qual da é? época minha, Chiclete com Banana, Ah, de 89. Aliás, você já tentaram? Eu tentei, que eu ouvia falar muito de chiclete banana. Lembra aquele babalu rosa que Sim. ficava 3 dias o cheiro na Sim. sala? E o de uva, então? Delícia. Mas eu peguei o rosa, banana, não é uma combinação boa, não. Eu tive a curiosidade de comer pão de açúcar, né?
mas aí é gostoso. Não é, não. Claro que Não, é. Lupeiro. Pelo amor de Deus. Gosto aqui em cima, assim. Vai pro próximo aí. Opa, boa tarde. Tarde. Ó, São Paulo é Mocidade Alegre. perfeito. Rio de Janeiro é Mocidade Independente de Padre Miguel. Explicado. Não é Mocidade Alegre de Padre Miguel, não. Não trocaram Alegre, não. Só ficou Mocidade. Mas se o padre tá alegre, Abraço, não muda o bom nome. carnaval. Obrigado, bom carnaval, ouvinte. Ouvinte sempre antenado, né? Sempre. Mas é bom pra Você corrigir. causando tumulto, né, cara? Mas enfim. Eu tenho uma informação Manda rápida a informação aqui. aí, Lupe. Fábio Chaib trouxe hoje que o Corinthians não ia ter técnico para a rodada do final de semana. Definido o treinador do Timão. Não, já tá definido. É o Antônio Oliveira. Humberto Lousa. Há 5 minutos... Caiu o Pix. Caiu o Pix. Eu falei pra você. O Pix veio para solucionar a vida do brasileiro. 1 milhão e 40... É isso, né? 1 milhão de reais. É a multa rescisória do Antônio Oliveira. O Cuiabá agora confirma. Então, se entrar no bid até às 6 horas, dá tempo, né? Tem uma hora e pouquinho ainda pro Antônio Oliveira ser regularizado para comandar o Corinthians na rodada do final de semana. Essa documentação dele, sabe quando você anexa tudo e fica só com o botão do enviar? Sim. A hora que o Pix caiu lá e deu ok, o enviar foi. Foi. Daqui, ó, até o fim do Arena, faltam 13 minutos. O nome dele vai estar no bid. É que o Corinthians, pode ter certeza. É que o Cuiabá tava na bronca com o Corinthians também pela essa pagamento da multa. Mas E pela questão do Ranielli, né? Do caso do Mano Menezes. Mas o Mano saiu, né? Então, mas o Corinthians não deu desculpa formal pro Cuiabá. O Cuiabá tava na bronca também quanto a isso. Quer dizer que ele não foi humano nessa questão do... Vai ganhar 13 milha, hein? De multa? Nossa. 13 milha. É muito dinheiro, hein, Tem gente? que debitar na conta de quem fez o contrato, né? Mas se for assim, futebol... Pelo amor de Deus, cara. O Duílio tava saindo, faltava 3 meses pra ir embora, contratou por 2 anos e meio. Do jeito que é o futebol hoje, vai fazer contrato terceirizou de 2 o problema, anos. né? Vai fazer 2 anos contrato com o treinador. É muito risco. Contrato, concordo. Bom, gente, 4h47, rodada do fim de semana, algum jogo de destaque, até porque nós temos a Ponte amanhã, em casa. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo, jogaço. E aí sim, eu estaria sendo leviano dizer que nesse jogo nós vamos entender um pouquinho mais desse elástico da Ponte Preta, porque um baita de um jogo contra a Portuguesa, 2-0 lá no Canindé, difícil ganhar da Lusa lá. Um excelente jogo contra a equipe do São Bernardo. 3-3, depois de estar à frente em todos os momentos. E um maravilhoso jogo, então, contra o Botafogo, 3-0. Ou seja, a Ponte fez 8 gols em 3 jogos. De 9 pontos, ela conquistou 7. E nós vamos encontrar um São Paulo, tá muito bem ajustado pelo Carpini, também vem de um baita resultado no meio de semana, coincidentemente ou não, um 3-0 também, mas diante do Água Santa. Dá pra dizer, Carlão, que é nesse jogo que nós vamos ver até onde o elástico da Ponte pode esticar? Inegavelmente, o São Paulo é favorito, ponto. Tem todas as possibilidades de vitória em virtude de tudo que vem vivendo na temporada, campeão da Supercopa, tal, o Carpini pegando o caminho pavimentado, né, do Dorival Júnior e tocando o trabalho. Agora, é aquele jogo gostoso de se jogar, né, pra Ponte. Qual que é a responsabilidade da Ponte nesse jogo? Sendo que ela enfrenta hoje talvez o melhor futebol do Brasil na atualidade, que é o do São Paulo. Então é um jogo gostoso, eu creio, até numa gravação que nós fizemos, o Lupe me perguntou sobre o esquema tático, eu creio que o Brigatti não vai mudar o esquema com 3 zagueiros, porque o São Paulo vai deixar jogar, o São Paulo vem jogar, mas ele vai dar espaço para a Ponte jogar também. Então eu acho que não é um jogo nem para avaliar a Ponte, porque é uma partida que a Ponte a Ponte ela vai jogar bem. Pode até perder, acredito até, a tendência até de vitória do São Paulo, mas ela vai fazer um bom jogo diante do tricolor paulista e vai ser sim uma partida agradabilíssima de se acompanhar. O Carlão falou aí, Chaib, que a Ponte, que o São Paulo vai deixar jogar, mas acho que o São Paulo vem para aqueles 15 minutos avassaladores no começo, hein? Exatamente, São Paulo tá muito bem encaixado, né? Jogou com o time reserva na quarta-feira contra o Água Santa, mas desde o jogo contra o Palmeiras na Supercopa, percebe-se que o time tá muito bem. A saída do Dorival, ao contrário do que muitos diziam, não acabou não fazendo mal. O Carpini realmente tá comandando o grupo da mesma forma que o Dorival fazia, até, claro, com suas ideias à frente do tricolor, mas São Paulo tá muito bem encaixado desde o ano passado, né? No final do ano passado acabou deixando de mão o Brasileirão, mas sempre bem encaixado. E contra a Ponte Preta deve se impor realmente, mesmo jogando fora de casa. E a Ponte não vai contar com o principal expoente, né, desses gols que a Ponte fez. Você falou que foram 9 gols, 8 gols, né? 8 gols nos últimos 3 jogos.
O Gé, né? O Gé tá suspenso, tava subindo no campeonato, é artilheiro do Paulistão, ao lado do Veiga. Mas o Gé tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, acabou tomando contra o Botafogo, lá numa besteira, né? Também. Foi comemorar. O rigor da regra, regra rigorosa, mas fazer o quê, infelizmente. E o Gé não joga. Podia ser uma oportunidade boa pro Gé mostrar o futebol pro Brasil inteiro aí também. Mas vamos ver. Jogo legal amanhã, 6 horas da tarde no Moisés. Com transmissão da CBN, viu, William Cabelo? Você estará nessa ao lado do seu homônimo no gênero masculino feminino, Cabela? Está... Aliás, jogo imperdível. E um jogo, a gente espera a grande presença da torcida da Ponte Preta. Tá na hora, né? Não pode ter torcida de São Paulo. 6 da noite, horário legal. Também dá pra curtir o sábado. E eu tô curioso. Dá pra dizer que é quase uma matinê, né? Uma matinê. Uma matinê. E um jogão, espero que... Curioso pra ver o João Brigatti, essa nova fase do grande treinador João Brigatti. Como é que é? O grande treinador. Dojão, né? Dojão. Landau, grande Landau. Sabia ele é o apelido do Brigatti nas resenhas? Landau? Sabe por quê, né? Claro. Que deu nó tático em Ribeirão Preto. Curioso pra ver amanhã se ele repete a dose, Léo. Perfeito. Esse jogo tem transmissão da CBN. O William Cabela dá o recado. A partir das 18 horas a bola rola. E claro que a gente vai contar tudo pra quem tá ouvindo a CBN. Antes da gente ir pro intervalo, tem gente que já começou a folia. Quer ver só? Manda o ouvinte aí, Marcelo. Tem gente que já começou a folia. Quer ver? A gente tá aqui, ó lá. Ó, louco! Aê, CBN! Aí. É carnaval! Já tô tomando uma! Nossa! Que isso? Não, pode deixar. Era só isso? Já é carnaval, já tá tomando uma. Começou, hein? Marimbondo picou? Ainda não, mas pelo CBN... Daqui 10 minutos já é. Já tá com a boca cheia de moedas. Ah, vai, hein? Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN. São 4 horas e 54 minutos, nós voltamos com o nosso Arena CBN para provar que aqui a gente fala e faz. Às vezes mais fala do que faz. Mas vamos lá. Pode ouvir só para você o áudio aí, viu, Lupo? Depois a gente ouve no ar. Fala um nome, um número para mim, deixa eu ver aqui, contando as participações ao vivo. De 1 a 50. Quero você, William Cabelo. 34. 34, atenção. Valendo. Para você que está acompanhando a CBN, digníssimo, ou digníssima, é uma digníssima, Vânia Santos, que está no youtube.com/CBN. Vânia Santos, você ganhou a caneca da CBN, a caneca térmica da CBN. Vânia Santos deixou o recado aqui, o número 34, que o William Cabelo falou, é a Vânia Santos. Vânia, entre em contato, por favor, no nosso WhatsApp, que é o 991869070, 991869070,
para que você possa receber as orientações aí de como retirar o seu brinde, tá bom? Obrigado mais uma vez aí por todo mundo que participou, deixou o comunicado lá pra gente. Perfeito, hein? Aquela história do famoso samba enredo e por aí vai. Bom, Vânia Santos. Beleza. O William Cabelo. Sim. Guarani esteve em campo. Esteve em campo. Mas a gente não abriu. Tem que abrir ali, ó. Sim, mas eu ia falar, gente, vocês não esperam, vocês são muito ansiosos. Não, é que o tempo urge, essa Sapucaí é grande. Vamos. Giovanni Prota, pô. O Guarani jogou. Contra quem? Contra o Bahia. No ano de? Da música. Da música? Da música. Qual a música? Essa música aqui, ó, da novela Gata Comeu. Nessa época você era cabeludão? Não, tinha 8, 9 anos, um garotinho ainda. Um mancebo. Mansinho, jovenzinho. Mas já tava inchado, já tinha gota, né? Bom, tenho saudade desse tempo. Canelinha fina, futebol cintilante. Futebol ousado, diria. O Guarani esteve em campo contra o Bahia. O ano dessa música, dessa novela, daqui a pouco o Cabelo vai falar. Primeiro um jogador de cada lado, Cabelo. Do Bahia, Emo. E do Guarani? Careca. Cara, é que assim, eu vou falar. Zé Mário. 85. A novela já matou, 85. Mas vai, Chaibe, você. Tinha falado 87 de primeira, eu mantenho. Caiu. 87. Você mantém? 85, Gata Comeu. 1984, porque ela foi gravada no fim de 84, Olha na aí. época dessa música aí. Alguém acertou. Vamos lá com o nosso digníssimo VT do jogo para quem tá no YouTube com a gente. E, claro, o áudio deste VT para quem tá no rádio. Etapa inicial. Dobrou de perna esquerda. Fechado. Você observa aí o Neto na preparação para a cobrança de falta. E é perigo. Dobrou com efeito. A bola sobrou. Barreira do Bahia com cerca de 7 homens. Atenção, cobrou Neto para a meta, a bola explode no travessão. Saiu da meta Ronaldo. O gol tá vazio, hein? Gerson Sodré. É Ronaldo. Lá vai Niquinha, vem pelo meio, deixou com Barbieri, limpou, atenção. Mandou por dentro. Gilberto, a chance é boa. Vai avançando o Celso. Vai avançando, vai pela esquerda. E o gol entra. O desvio parece que foi do Gotardo. O Valdir Pérez deu muita risada. Tá achando muito engraçado. Entra Niquinha. Olha a sobra de bola, cruzamento para a área. Edmar de Edmar, mais uma vez para a equipe do Guarani. 4 para cima do Bahia 1. Aliás, você que está ouvindo o Arena, está ouvindo essa narração, nós não encontramos nos arquivos do acervo EP o narrador, o nome do narrador, e nem conseguimos identificar pela voz. Se alguém souber. Se você está ouvindo e reconheceu a voz deste narrador, manda pra gente aí, por favor. Manda por carta. Quem acertou o ano? Quem falou 85. Carlão de Freire! Tava precisando de O pote de geleia de amora. Vamos lá, Carlão. Guarani 4, Bahia 1. Guarani de Valdir Pérez, Ricardo Rocha, Júlio César, depois Giba, Wilson Gotardi, Zé Mário, Ney Barbieri Neto, depois João Paulo, Niquinha de Mar, Gerson Sodré, técnico Lori Sandri. O Bahia Bebeu de Ronaldo, água? Edinho, Estevam Soares, com depois sede? Neto, Celso e Miguel, Salles, Leandro, Elinho, depois Bebeu Marinho, água? Robson, Ronaldo Marques e Emo, técnico Paulinho de Almeida. E o árbitro do jogo? Tito Rodrigues, do Paraná. Vamos Não fechar? tinha VAR, né? Não tinha VAR. Parabéns ao Carlão. Carlão, Ponte São Paulo. Ponte São Paulo. A Ponte vai ganhar o jogo 1-0. Você vê como a opinião do comentarista ela se embasa de acordo com o coração, né? Na hora da análise, né? Eu até acredito que o São Paulo vai vencer esse jogo e tal. Na hora da opinião, Não, coração, tendência né? de vitória São Paulina. Mudou, né? Mas enfim. E aí, Lupe? Eu acho que vai dar empate 1-1. O Chaibe, pode ser você, Cabelo.
Opa! Bebeu água? Ao vivo, Começou o carnaval. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tá com sede? Muita. Vai. A Ponte vence. Ih! 2x2. 2x2 é um bom palpite. Coração. O jogo do Guarani é só na segunda, então na na segunda-feira, se segunda, aqui estivermos, Não vai estar. Não, você não vai estar. Não, estarei. Não vai estar. Não me liberaram. Ah. O Nacional falou que precisa que eu esteja. Tá Então, exigente. não tá aqui, né? Ó, então, pra fechar, os jogos dos grandes, o Palmeiras joga só na segunda também, então nós falamos na segunda. O Santos pega quem? O William? Mirassol. Mirassol? Santos que hora? e Mirassol. Que dia? Domingo, 6 horas. Então, Santos ou Mirassol? Santos, vence. Santos. Mirassol. Vai com cascudão, hein? E o São Paulo é a Ponte, nós já falamos, o Corinthians com estreia do treinador. Corinthians e Portuguesa? Portuguesa. Empate. Coringão. Time do povo, Corinthians, 7x0. E pra fechar o nosso digníssimo Primavera. Primavera vai a Lins, vitória, a primeira vitória de Roger Silva no comando. Dá-lhe Fantasma da Ituana. Coração fala alto demais. Vai ser 3x0 pro Elefante da Noroeste, porque Só lembrando, avante, seu Eliel, se cuide, viu? Porque no próximo fim de chegando. semana, dia 18, 10 da manhã, Primavera e Capivariano. Mas eu tenho Não um compromisso esqueça. pra esse fim de semana aí, não vou conseguir assistir com você em loco. Ah, você pagando a cerveja depois? Não vou perder, cara. Não vou, até porque Deu o empate é empate meu ainda, não também. esqueça disso. Não vai acontecer essa Não, então peraí. essa A derrota. vitória do Primavera é do Cabelo. Cabelo. A vitória do Capivariano é do Eliel. E o empate Eliel meu também. É da mesa, Nossa, da mas mesa. você tá arriscado demais. Não, fica frio, eu confio no meu taco. Pessoal, se você for curtir o Fechou. carnaval, curta com responsabilidade. Ninguém é super-homem, coloque isso na sua cabeça. E carro foi feito pra facilitar a vida das pessoas, mas também para dirigir com responsabilidade. Se for beber, não dirija, use o transporte por aplicativo ou os táxis. E claro, aproveite o carnaval desde que você não entre no direito do outro e por aí vai. Tá bom? O Arena tem a parte de zoação, mas é claro que a gente leva a vida muito a sério também. Bom fim de semana para vocês. Amanhã tem Futebol Globo Valeu. CBN. Segunda-feira tem mais. Bom carnaval. Valeu, turma! Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.